Olá, queridos amigos do canal Coragem Divina. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo repleto de inspiração e ensinamentos bíblicos. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante através do tempo, revivendo um dos episódios mais impressionantes e milagrosos da história bíblica: a queda das muralhas de Jericó. Antes de começarmos, gostaria de pedir que ativem as notificações e se inscrevam no canal para não perderem nenhum conteúdo edificante que temos preparado para vocês. Estão prontos para essa aventura? Então, vamos começar. Imagine a cena: um exército em marcha silenciosa, rodeando uma cidade fortificada. O ar vibra com o som potente das trombetas. E então, num momento que desafia a lógica e as leis da física, as imponentes muralhas desmoronam como se fossem feitas de areia. Parece uma cena saída de um filme, não é mesmo? No entanto, meus caros, esta é uma história real, registrada nas páginas sagradas da Bíblia, um testemunho do poder incomparável de Deus. É uma história que fala de fé inabalável, obediência inquestionável e, acima de tudo, do poder incomparável de Deus para realizar o impossível. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes deste evento extraordinário, é fundamental que compreendamos o momento histórico em que ele acontece. O povo de Israel havia recentemente concluído uma jornada épica notável que durou gerações. Tudo começou com o chamado de Abraão, o patriarca da fé, a quem Deus prometeu uma terra e uma descendência numerosa. Essa promessa passou por Isaque e Jacó, até chegar a José, cujas circunstâncias levaram o povo de Israel ao Egito. O que inicialmente parecia uma bênção, refúgio e alimento durante um período de fome, tornou-se, com o passar dos séculos, uma prisão. Os israelitas, antes hóspedes honrados, tornaram-se escravos, submetidos a trabalhos forçados e a uma opressão crescente. Foi nesse cenário de desespero que Deus chamou Moisés. Através dele, o Senhor realizou uma série de milagres impressionantes. As 10 pragas que assolaram o Egito, a abertura do Mar Vermelho, o maná que caía do céu, água que brotava da rocha, uma sequência de eventos sobrenaturais que demonstravam o poder e o amor de Deus por seu povo. No entanto, essa libertação extraordinária foi seguida por um período de 40 anos no deserto. Por que tanto tempo? A resposta está na própria natureza humana e nas suas fragilidades. O povo, apesar de ter testemunhado tantas maravilhas, frequentemente se queixava e duvidava de Deus. Diante do primeiro obstáculo, esqueciam-se rapidamente dos milagres que haviam presenciado. Como consequência dessa falta de fé, o Senhor decretou que aquela geração não entraria na terra prometida. Foi uma decisão severa, mas necessária para que uma nova geração crescesse com uma fé mais robusta e uma confiança inabalável em Deus. Era preciso que o povo aprendesse a confiar plenamente no Senhor, não apenas nos momentos de abundância, mas também nas adversidades. Moisés, o líder que havia guiado o povo desde o Egito, conduziu-os até as fronteiras da terra prometida. Ele pôde vislumbrar a terra de Canaã do topo do Monte Nebo, mas não lhe foi permitido entrar. Esse privilégio e responsabilidade foram passados para Josué, um homem que havia demonstrado coragem e fé extraordinárias ao longo da jornada no deserto. Josué, cujo nome significa Jeová é salvação, se viu diante de uma tarefa monumental. Ele deveria liderar o povo de Israel na conquista de Canaã, a terra prometida. Não era uma missão para os fracos de coração. As nações que habitavam Canaã eram poderosas, com cidades fortificadas e exércitos bem equipados. E a primeira cidade no caminho de Israel era Jericó, uma fortaleza que parecia intransponível. Jericó não era uma cidade qualquer. Era uma das mais antigas do mundo, com uma história que remontava a milhares de anos. Suas muralhas eram lendárias, altas, espessas e aparentemente impenetráveis. Para qualquer estrategista militar da época, conquistar Jericó seria uma missão quase impossível. Sua conquista não apenas abriria as portas para a terra prometida, mas também
enviaria uma mensagem poderosa para as outras nações de Canaã. O Deus de Israel era mais poderoso que suas fortificações mais robustas, mas Deus tinha outros planos. E é aqui que nossa história realmente começa a ficar interessante. Antes do ataque a Jericó, Josué enviou 2 espiões para reconhecer a cidade. Essa missão de reconhecimento, narrada no livro de Josué, nos dá uma visão fascinante do estado de espírito dentro de Jericó. Os espiões encontraram abrigo na casa de Raabe, uma mulher que vivia nas muralhas da cidade. Ela lhes disse algo revelador. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Todos estamos apavorados por causa de vocês, e todos os habitantes desta terra estão desfalecendo de medo. Esta informação deve ter sido encorajadora para Josué e os israelitas. Mesmo antes de qualquer ação militar, o terror do Senhor já havia precedido o exército de Israel. No entanto, as muralhas de Jericó ainda estavam de pé, altas e ameaçadoras. Foi então que Josué teve um encontro sobrenatural com o comandante do exército do Senhor. Este ser celestial revelou a Josué o plano divino para a conquista de Jericó. E que plano incomum era esse? Deus instruiu Josué: escute bem, você e seus homens devem marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes carregarão trombetas de chifres de carneiro à frente da Arca da Aliança. No 7º dia, vocês devem dar 7 voltas ao redor da cidade. Então, quando ouvirem o toque longo da trombeta, todo o povo deverá gritar com todas as suas forças. Conseguem imaginar a reação dos oficiais de Josué ao ouvirem esse plano? Provavelmente ficaram perplexos. Não haveria uso de armas, nenhuma tática de guerra convencional, nenhuma tentativa de escalar as muralhas ou de abrir uma brecha nelas. Apenas marchar e gritar. Do ponto de vista militar, esse plano parecia loucura. Era contrário a toda a lógica de guerra da época. Expor-se assim, marchando ao redor da cidade, tornaria o exército israelita um alvo fácil para os arqueiros de Jericó. Além disso, dar aos defensores 6 dias de aviso parecia uma estratégia fadada ao fracasso. Mas Josué, em sua sabedoria e fé, confiou plenamente no plano de Deus. Ele sabia que o Senhor já havia realizado milagres incríveis no passado e acreditava que ele faria novamente. Josué entendeu que esta não seria uma batalha qualquer, mas uma demonstração do poder de Deus. E assim, a marcha teve início. Imaginem a cena. O exército de Israel, em formação solene, circundando as muralhas de Jericó. À frente, iam os guerreiros armados, prontos para o combate, mas com ordens estritas de não atacar. Logo atrás, seguiam 7 sacerdotes tocando trombetas de chifres de carneiro, e o som ecoava pela planície, lembrando a todos da poderosa presença de Israel. Em seguida, vinha a Arca da Aliança, carregada por sacerdotes. A arca não era apenas um objeto sagrado, era o símbolo visível da presença de Deus entre seu povo. Sua presença nesta procissão era uma declaração poderosa. Deus estava marchando com seu povo. Por fim, vinha a retaguarda do exército protegendo a arca e fechando a formação. O mais surpreendente? O silêncio. Exceto pelo som das trombetas, Josué havia ordenado que ninguém emitisse um som sequer. Dia após dia, essa procissão inusitada se repetia. Uma volta completa ao redor da cidade. E então voltavam para o acampamento. Podemos apenas imaginar a confusão e o temor que isso deve ter causado entre os habitantes de Jericó. À medida que os dias passavam, a tensão aumentava, tanto para os israelitas quanto para o povo de Jericó. Para os defensores da cidade, os primeiros dias provavelmente foram de confusão e medo. Com o passar dos dias, é possível que alguns em Jericó tenham começado a se sentir mais confiantes. Afinal, os israelitas não haviam feito nada além de marchar. Talvez alguns tenham até zombado deles do alto das muralhas. Mas outros, lembrando-se das histórias que tinham ouvido sobre o Deus de Israel, como ele havia libertado o povo do Egito e os guiado pelo deserto, devem ter permanecido apreensivos.
O medo mencionado por Raabe aos espiões provavelmente ainda pairava sobre muitos corações. Para os israelitas, a espera também deve ter sido agonizante. Será que o plano de Deus realmente funcionaria? Será que aquelas muralhas imponentes realmente cairiam? A fé deles estava sendo testada a cada passo, a cada volta ao redor daquelas muralhas que pareciam intransponíveis. Imagine os soldados israelitas, acostumados à ação e ao combate, tendo que conter sua impaciência. Imagine os jovens guerreiros, ansiosos para provar seu valor, tendo que se contentar com uma marcha silenciosa. Imagine os mais velhos, talvez lembrando-se dos anos no deserto, questionando-se se esta seria mais uma longa espera. Mas Josué manteve-se firme. Ele confiava no Senhor e sabia que, de alguma forma, Deus cumpriria sua promessa. Sua liderança inabalável foi uma fonte de força para todo o povo durante aqueles dias de incerteza. Finalmente chegou o 7º dia. Naquele dia, o exército de Israel não daria apenas uma volta ao redor da cidade, mas 7. O cansaço físico após 6 dias de marcha estava agora ainda maior, com a necessidade de completar 7 voltas. A tensão emocional estava no seu ponto máximo, crescendo a cada volta. Os habitantes de Jericó observavam com medo crescente. Aquele dia era diferente. As voltas extras trouxeram de volta o medo que tinham, agora mais forte do que nunca. E então, na 7ª volta aconteceu. As trombetas soaram um toque longo e poderoso, diferente de tudo o que tinham ouvido antes. Era o sinal que todos esperavam. Josué, com voz potente, gritou para o povo: "Gritem, pois o Senhor lhes entregou a cidade." O que se seguiu deve ter sido um dos momentos mais impressionantes da história. Milhares de vozes se ergueram em um grito unificado, um clamor que deve ter feito a terra tremer. Era o grito de um povo que, após dias de silêncio, finalmente podia liberar toda a sua fé e expectativa. E então, o impensável aconteceu. As muralhas de Jericó, aquelas mesmas muralhas que pareciam indestrutíveis, começaram a tremer. No início, talvez tenha sido apenas uma vibração sutil, quase imperceptível. Mas logo, rachaduras surgiram. Pedras começaram a se soltar. Em questão de momentos, embora para os que presenciaram deve ter parecido uma eternidade, as muralhas desabaram completamente. Não apenas uma seção, não apenas um portão, mas toda a extensão das muralhas veio abaixo. Imaginem a cena. Uma nuvem de poeira subindo aos céus, obscurecendo momentaneamente o sol. O estrondo ensurdecedor das pedras caindo, um som que deve ter sido ouvido a quilômetros de distância. Gritos de espanto e medo vindos de dentro da cidade se misturavam aos gritos de vitória dos israelitas. E ali, diante dos olhos espantados de todos, estava Jericó, exposta e vulnerável. As muralhas que por tanto tempo haviam sido sua proteção e seu orgulho, agora não passavam de um amontoado de escombros. O impossível havia acontecido, não pela força dos braços dos israelitas, não pela engenhosidade de alguma estratégia militar, mas pelo poder sobrenatural de Deus. Foi um momento em que o reino espiritual invadiu o físico de maneira inegável e espetacular. Com as muralhas caídas, o exército de Israel entrou na cidade e a conquistou rapidamente. Conforme as instruções de Deus, tudo na cidade foi destruído, exceto Raabe, a mulher que havia ajudado os espiões israelitas anteriormente, e sua família. A preservação de Raabe é um detalhe importante desta história. Ela, uma estrangeira, uma mulher com um passado questionável, foi salva por sua fé no Deus de Israel. Sua história nos lembra que a graça de Deus está disponível para todos que nele creem, independentemente de sua origem ou passado. A queda de Jericó marcou o início da conquista de Canaã. Foi um sinal poderoso, tanto para os israelitas quanto para os povos da região, de que Deus estava com Israel e que sua promessa seria cumprida. As notícias deste evento extraordinário se espalharam rapidamente, causando temor nas outras nações de Canaã. Queridos amigos, todos nós enfrentamos muralhas de Jericó em nossas vidas.
Talvez você esteja enfrentando uma situação agora mesmo que parece tão intransponível quanto as muralhas de Jericó. Mas a história de Jericó nos lembra que com Deus, o impossível se torna possível. Talvez Ele não faça as muralhas da nossa vida caírem literalmente, mas Ele pode nos dar a força, a sabedoria e os recursos necessários para superá-las. Assim como Josué, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando seus métodos parecem estranhos. Somos chamados a persistir, mesmo quando não vemos resultados imediatos. E somos chamados a acreditar que Deus pode fazer o impossível em nossas vidas. Talvez Deus esteja pedindo que você marche ao redor do seu problema, confiando nele mesmo quando nada parece estar mudando. Talvez Ele esteja pedindo que você permaneça em silêncio por um tempo, confiando na sua voz, em vez de tentar resolver tudo por conta própria. Ou talvez Ele esteja esperando que você grite, que declare sua vitória sobre sua situação com fé e confiança. Lembre-se, assim como as muralhas de Jericó não caíram pelo poder humano, mas pelo poder de Deus, nossas batalhas não são vencidas por nossa própria força, mas pela força do Senhor. Nossa parte é confiar e obedecer. E quando fizermos isso, poderemos ver Deus operar de maneiras surpreendentes em nossas vidas. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, não deixem de clicar no botão de gostei e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação ajuda nosso canal a alcançar mais pessoas com estas histórias inspiradoras da Palavra de Deus. E se ainda não faz parte da nossa família Coragem Divina, este é o momento perfeito para se inscrever e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos explorando as maravilhosas histórias da Bíblia e suas aplicações para nossas vidas. Muito obrigado por estarem conosco hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês e que possamos todos ter a coragem de Josué para enfrentar nossas próprias muralhas de Jericó. Lembrem-se sempre, com Deus, nada é impossível.